uma responsabilidade de falar sobre os ensinamentos chocantes de Jesus sobre o reino de Deus. Muitas pessoas têm dificuldade para entender o que é reino de Deus. E quando o reino de Deus vai vir, se está aqui. Então, muitos pensam que a mensagem do Evangelho é unicamente falando de Jesus como Salvador. Eles achavam e acham, muitos ainda, que Cristo veio à terra só para dizer, eu sou Salvador. Então, eu quero dizer para você que isso não é verdade. Porque se você entender a verdade bíblica sobre o Evangelho desta maneira, está erroneamente contrário à palavra. Porque eu quero ir com você na Bíblia para a gente poder contextuar estas coisas. Porque o profeta Daniel, no capítulo 7, no verso 27, ele diz assim, Daniel capítulo 7, no verso 27 diz assim, ó, então o reino, o domínio e a grandeza dos reinos sobre todo o céu será dado ao povo, os santos do Altíssimo. Eu vou repetir para que você consiga entender. Muitas pessoas diziam e falam até hoje que Jesus veio à terra apenas para dizer que ele era Salvador. Mas ele estava com uma outra mensagem. E quando o profeta Daniel descreve isso, é como se fosse uma questão apocalíptica. Ele diz então o reino, o domínio e a grandeza dos reinos sobre todo o céu serão dados ao povo. Quem é o povo? Somos nós. Ouvindo isso, talvez você possa me dizer qual foi a mensagem central que Jesus ensinou então. Talvez você considere pensar sobre esse assunto agora um pouco com mais cautela, mas Cristo focou seu ensino em um assunto específico. E eu achei interessante, você entender isso com a graça do Espírito Santo. Fala comigo assim, eu vou abrir meu coração para que o Espírito Santo me fale. Então você pode se surpreender ao descobrir que a mensagem sobre o Evangelho não era apenas convide-me para entrar em seu coração e seja salvo. É fácil hoje, tem igrejas por aí que na hora faz uma oração com as pessoas e diz, olha, eu aceito Jesus com meu coração e tarará, tarará e tal, terminou a oração. Quem é que fez essa oração pela primeira vez? Aí todo mundo diz, tá. Muitos acham que já está salvo. É um engano. Também isso é surpreendente perceber que ele não disse que você iria morar com ele no céu quando morresse. Tem muita gente enganada, dizendo assim, meu Deus, não vejo a hora de acabar essa luta e ir para a glória e acabar com tudo isso. Então você não consegue entender o que o Espírito que Jesus deixou nessa terra, que está cuidando da gente. Tem muita gente dizendo, a luta é grande, a tempestade não para, a guerra. Mas irmão, se você não tem luta, como vai ter vitória? Como que você vai para a guerra sabendo que tem que enfrentar? Então, aqui, para entender o objetivo do ensino de Jesus, a sua mensagem e missão, nós precisamos ter certeza de entender o Evangelho. Quando eu falo de Evangelho, eu falo das boas novas. E quando eu falo de boas novas, eu falo daquilo que realmente Jesus queria falar para o seu povo. E a Bíblia fala que Jesus ele veio à terra proclamar. E a Bíblia diz que é vital entender o que ele pregou. Agora, o que exatamente Jesus trouxe no seu Evangelho e nos ensinou? Eu estava prestando atenção pela manhã na nosso devocional, eu e minha esposa, e lendo no Salmo 30. E eu estava percebendo como muitas pessoas têm dificuldade para entender as lutas. Quando você sofre por Cristo, glória a Deus. Agora tem gente que sofre porque errou o alvo, sofre tentações, sofre perseguições porque erra o alvo.
Talvez você dissesse, ó irmãos, você está assim, desta maneira porque você pecou. A palavra pecado, ela não tem uma discrepância, uma limpeza assim para as pessoas entenderem. Mas se você disser que você errou algo, você tinha que alcançar o sul, você não foi até o sul, então você pecou. Então pecar significa errar o alvo. E eu vejo que muitas pessoas não entendem o que Jesus nos trouxe. Parece uma pergunta bastante simples, mas a maioria não pensa muito nisso. Eu quero ir mais longe. Jesus simplesmente pregou a si mesmo. Jesus, ele se pregou. E é interessante a sua mensagem principal se concentrar apenas nele. E a Bíblia fala que ele dizia: eu sou o Salvador profetizado, não existe outro além de mim. Continuando, a maioria entende que Jesus pregou o Evangelho e ponto. Mas se você perceber, a palavra Evangelho no grego vem de uma palavra traduzida para boas novas, ou em outras mensagens, boa mensagem. Mas o que exatamente é essa boa mensagem? O que é que Jesus pregou? Como que eu posso explicar isso? Como você pode explicar? Então vamos lá. Se você não entender a mensagem central de Jesus, não entenderá os seus pontos de ensinamentos e a razão, segundo a Bíblia, da sua vinda, quando ele voltar. Vai ter muita gente perdida, achando que é extraterrestre voltando à Terra. Disco voador, vai achar que é coisa do outro mundo. Você também não compreenderá dezenas de profecias bíblicas que estão claras, porque a verdadeira mensagem de Jesus une todas estas coisas em um tema que é realmente uma boa notícia. Segundo a Bíblia, isso que ele nos ensinou tem implicações comigo e com você e para o futuro de toda a nação, de todo o mundo. Bom, mas o Evangelho do Reino de Deus, o próprio Jesus, ele descreveu seu propósito e mensagem lá no livro de Lucas 4:43, diz: também devo pregar as boas novas do reino de Deus em outras cidades, para isso que fui enviado. Vou dizer de novo: talvez devo pregar as boas novas do reino de Deus em outras cidades. Quem está falando isso é Jesus. Vamos entender esta palavra. A mensagem de Jesus era as boas novas do reino de Deus. Qual era a boa nova de Jesus? O reino de Deus. Um pouquinho mais longe, você sabe o que ele estava falando? Segundo a Bíblia, este reino é o foco da mensagem de Jesus, mas muitas vezes foi o quê? Mal compreendido, foi mal entendido e ignorado. Vamos lá então. Aqui está a resposta. Pode ser chocante para muitas pessoas e para você que é crente há muito tempo, e pode até te surpreender. O principal assunto da pregação de Jesus não era ir para o céu depois da morte. Tem muita gente querendo correr da guerra. Não, Jesus foi preparar um lugar para mim, querendo correr. Irmão, soldado na guerra, ele tem que ir para morrer. E quem é que quer morrer hoje? Ninguém. Imagine isso, irmãos, você numa guerra e você vendo que a coisa está apertada, tem que abandonar. Não vou para lá porque morre. Não, você está lá porque você vai salvar a sua pátria, você vai salvar a sua descendência. Ele ensinou que você não iria morar no céu quando morrer. Não se vê Jesus pregando assim: irmão, quando tu morrer tu vai para a glória. Tá, pastor, então me explica esse negócio, como fica então? Ele disse que foi preparar lugar. Irmãos, texto e contexto precisam ser analisados. Então por que ele fala para nós que quando orarmos, Pai nosso que estás no céu, quem sabe direitinho, vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o... venha a nós
que ele está pedindo? Para que a gente traga o seu reino. Para onde? Então, por muitas pessoas não entenderem isso, as pessoas acham que Jesus vai levar a gente após a morte para glória. Oh, maravilha, lá vou comer do fruto da árvore da vida e só alegria. Não lê Bíblia. Mas o que será? O que vai acontecer, segundo a Bíblia? Mas eu entendo que você será ressuscitado no futuro. E segundo a Bíblia, o céu está vindo à terra. Pastor, mas espera aí. O que eu entendo com isso? Seu coração e núcleo de ensinamento do reino, que era Jesus e Deus e as boas novas, o Evangelho, que o reino de Deus seria estabelecido aqui mesmo. Eita, que texto é esse, pastor? É só você perceber o que Jesus falava. Porque a oração de trazer que venha o vosso reino, porque o reino o qual nós estamos vivendo não dá, irmão. É um reino de corrupção, é um reino de enganação, é um reino de quem pode ganhar, passa na frente, os mais espertos são os melhores. E o reino de Jesus, segundo a palavra, a justiça impera em primeiro lugar. E ser justo, irmãos, o que é teu e o que é do outro é do outro. Amém? Então o reino de Deus era apenas uma parte menor de seus ensinamentos, e Jesus enfatizou isso desde o início do seu ministério. Aí depois que João foi preso, segundo a Bíblia, Jesus veio a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo assim, Marcos 1, versículo 14 e 15: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Só que ele disse, o que João dizia? Arrependa-se e acredite no evangelho. O ensino que Jesus se concentrou traz uma mensagem nova do seu reino vindouro. Agora, você vê aqui que desde o início ele estava o quê? Falando sobre uma existência celestial após morte. Talvez você não entendeu a palavra que eu disse aqui agora. Ele não estava falando de uma existência celestial pós-morte. Por quê, pastor? Em vez disso, ele ensinou que as pessoas devem acreditar que ele voltaria e estabeleceria seu reino, seu governo, ou governo de Deus nessa terra. Espera aí, e agora nós não vamos para o céu? Eu queria ir para o céu, porque lá é só glória, é só alegria. Pois é, irmãos, nós estamos acostumados a viver só na bênção. Para aí, mas o que eu tenho que fazer? Ele também disse, irmãos, que há um requisito para entrar naquele reino de Deus, ou no reino de Deus. Qual? Arrependimento. E quando nós falamos de arrependimento, você tem que viver uma nova vida, ou em novidade de vida. Mas espera aí, você sabia que Jesus fez algo poderoso após a crucificação e ressurreição, que enfatizou a importância de seus ensinamentos sobre o reino de Deus? Ele fez algo, irmãos, surpreendente. Quer ver? Atos capítulo 1, verso 3. Olha o que Jesus fez depois da crucificação. Ele apareceu vivo e com provas a seus discípulos, sendo visto por ele durante 40 dias, e falando sobre as coisas pertencentes ao reino de Deus, não o reino o qual nós estamos acostumados, o reino que pode tudo. Jesus queria enfatizar para seus seguidores que o reino está chegando à terra, que o reino estava chegando, e ele estava assegurado que o plano de Deus estava no caminho certo. Então tem um chamado pessoal ao reino. Você tem um chamado específico.
E alguns argumentam que uma vez que temos isso no nosso coração, alguém já diz, não, bom, se você aceitou Jesus, então o reino de Deus já está no teu coração. Um confronto que Jesus teve com os fariseus foi isso. Não, aquela pessoa é uma pessoa boa, então ele tem Jesus no coração e tá bom. Um confronto com os fariseus foi que essa ideia de dizer que ter Jesus no coração é suficiente era equivocada. Vamos para a Bíblia. Lucas 17, versículo 20 e 21. Lucas 17, versículo 20 e 21. Olha o que diz. Agora, quando os fariseus lhes perguntaram quando o reino de Deus viria, ele respondeu e disse: o reino de Deus não vem de modo visível, e nem se dirá, veja aqui ou veja lá, porque na verdade o reino de Deus está em vocês, ou entre vocês. Irmãos, nós podemos viver o reino de Deus agora. A igreja pode viver o reino de Deus agora. Nós só não vivemos o reino de Deus hoje porque nós não entendemos. Talvez você vê mensagens e imagens de pessoas falando de como seria o reino de Deus, aos animais ferozes junto com pessoas comuns e tal. O reino de Deus, irmãos, quando ele é instalado na tua vida, irmãos, as portas são abertas, nada te segura, toda a guerra que tu entra, tu vence. Quando você instala o reino de Deus na sua vida, não tem não, as portas apenas se abrem. Quando você tem o reino de Deus na sua vida, irmãos, o caminho é claro, você consegue ver o horizonte, consegue ver o final da sua estadia, e diz a Sagrada Escritura que você vê o teu fim. Perceberam? Agora vamos pensar sobre isso por um momento. Quem era esses tal fariseus? E os fariseus disseram, não, é só ter no coração, o reino está no coração, está valendo. A Bíblia fala que eles eram professores religiosos na época, e eles eram contra Jesus, brigavam contra Jesus e queriam matá-lo. Notem, irmãos, você vai falar do amor de Cristo hoje, e quando você fala o puro evangelho, as pessoas te cortam, tosam. Você hoje vai cobrar, irmãos, um pecado, elas te toram. Se você for hoje, irmãos, pregar o evangelho genuíno, que o evangelho genuíno é simples, eles calam tua boca e diz para você, para. O negócio é pregar só o amor, e o amor perdoa tudo e assim por diante. Mas os princípios dados pela palavra, e segundo as Escrituras, a Bíblia fala que esses religiosos queriam matar Jesus. Então, o que podemos concluir é que Cristo definitivamente não estava dizendo que o reino de Deus estava naqueles caras entendidos, porque eles sabiam, mas não viviam. O que ele estava dizendo então? A frase em grego é entos homon, traduzida dentro de você. Com mais precisão, em nosso meio. O reino de Deus claramente não estava no coração dos fariseus, que resistiam a Cristo, queria matar a Cristo. Talvez você entenda assim, poxa, tem muitas pessoas que entendem o evangelho. Irmãos, hoje o que vale é a prática. Numa empresa, o que vale muitas vezes é a sua habilidade. Não adianta ter informação, você tem que ter prática. Se não tiver prática, para quê? Segundo a Bíblia, o que Jesus estava dizendo era que, como o rei do reino de Deus, ele estava no meio deles, expondo a sua verdade e a sua mensagem, dizendo, fazendo o trabalho do reino. Então, pregar a Jesus é fazer o trabalho do reino. Mas o que eles fizeram? Segundo a Bíblia, eles o rejeitaram.
segundo a Bíblia, eles os desprezaram. E quando eles desprezaram Jesus, também fecharam a porta para o reino. Eles rejeitaram até, irmãos, o seu retorno como rei. Ele disse: não. Você quer ver uma coisa? Prova sobre isso. Israel tem uma porta chamada Porta Dourada. Segundo as Escrituras, diz a profecia que Jesus, ao descer esta terra, passará por aquela porta. E os homens que controlam aquela parte fecharam e na frente construíram um cemitério, sabendo que Jesus, tendo nascimento nazireu, não entraria por ali. Mas eles não entendiam quem Jesus era, porque quando Jesus parou a viúva de Naim, Jesus parou o quê? Alguém morto. E quem tinha nascimento nazireu não podia nem tocar, e ele nem tocava, ele só falava: levanta e anda. A Bíblia também fala que quando Cristo chegou diante de uma situação muito clara, mas muito triste para ele, que era o seu amigo chamado Lázaro morto, ele não podia, por causa do seu nascimento, entrar lá dentro da cova, dentro do cemitério. Mas se você perceber, a Bíblia fala que Jesus gritou, chamou pelo nome porque ele não podia entrar lá. E ele lá de fora disse: Lázaro! E eu vou contar para você, o lugar até hoje lá é um lugar fundo. E eu creio que Jesus, quando disse: Lázaro, vem para fora, eu tenho novidades para você, irmãos. Aí quando Lázaro sai para fora, o que era aquilo? Era o reino de Deus proclamado. Quando nós, irmãos, começarmos a ver na igreja, não precisa ser pastor, não precisa ser apóstolo, não precisa ser nada. Quando você começar a trazer o reino de Deus e viver o reino de Deus, você vai dizer para o paralítico: levante e anda, ele vai andar. Os milagres acontecendo significa o reino de Deus. Quando os 5 ministérios estiverem instalados nesta terra, o que vai acontecer, irmãos? A palavra se cumprirá, ela passará como uma espada. Mas vamos adiante. No futuro, não sabemos quando, o mundo inteiro ficará totalmente chocado quando Jesus Cristo voltar à terra. Irmãos, hoje está tudo tecnológico. Rapidinho algo acontece lá, todo mundo já sabe. Irmãos, agora imagina quando Jesus pintar no céu, que a palavra fala que todo olho verá. Ei, maravilha! É a Bíblia que diz que o povo vai se assustar. E quando o reino estará verdadeiramente no meio de toda a humanidade, aí, irmãos, o povo vai se assustar, porque eles vão dizer assim: aqueles tolinhos que ia para a igreja, está tudo lá naquele lugar lá, porque haverá distinção e separação, quem é joio e quem é trigo. Prepare-se esse ano para você entender que a diferença daquele que serve e que não serve vai ser clara. Agora imagina quando no céu, as pessoas querendo ir para o céu. Irmão, quem que não quer ir para um hotel de 5 estrelas? Você vai ser bem tratado, vai receber de tudo que é bom. Mas se todo mundo tivesse que ir para um hotel de 5 estrelas e primeiro tivesse que morrer, ninguém queria ir para um hotel de 5 estrelas. Sabe o que ia querer fazer? Não, passa isso para outro. Quero não. Agora, a melhor parte é que você pode começar bem hoje. Como? Jesus pode ser o seu rei agora e sempre. O que você tem que fazer? Traga o reino. Viva uma vida de justiça. Quem te faz mal, perdoa. Quem te judeia, agradece. Se tu está na luta, como o Tiago fala, glória a Deus. Passa pela prova cantando. Irmãos, porque nessa terra, se você achar que nós vamos viver uma vida de mar de rosa, aí é que muito crente: mas quando chegar meu Jesus, Ele vai acabar com tudo isso. Claro que Ele vai acabar, porque o reino dele é um reino de justiça. O que tem de corrupção, irmão, vai ser tudo acabado. Mas para mim entender isso, irmãos, eu preciso primeiro entender o reino. E o que Jesus veio fazer? Olha aqui, Ele veio implantar o reino, trazer Deus. O que fizeram com Ele? Mataram Ele. Aí você fica pensando assim: por que eu estou levando chumbada? Por que eu estou apanhando tanto? Por que eu estou apanhando? Porque você está trazendo o reino. E para onde você está indo? Para a morte. Só que a nossa morte, após ela, tem uma vida que nunca acaba.
Se você aprender e acreditar no que Ele realmente nos ensinou, arrependendo das suas falhas, dos seus pecados, obedecendo os seus ensinamentos, é isso, ponto. Agora, o reino de Deus, irmãos, e o seu lugar, nele estava bem no coração da mensagem de Jesus. Reino de Deus. Quer ver? Mateus 6,33, tem gente que sabe isso de cor. Mateus 6,33, mas busque primeiro o reino de Deus e todas estas coisas serão. Agora, todo mundo precisa procurar o reino de Deus quando? Agora! O nosso presidente da república está procurando o reino de Deus. O que ele está trazendo para nós? Grandes novidades. Talvez você pense assim, meu Deus, quando que o país brasileiro ia ter um presidente cristão? Mas você não sabe, existem ministérios que nós conhecemos, que estão orando há anos para que um presidente entrasse lá e acabasse com toda aquela falcatrua. E o que está acontecendo? Resposta de orações. Agora, você precisa botar o reino de Deus como o foco da sua vida. Outra coisa, o maravilhoso reino de Deus mantém a solução para os seus desafios pessoais. Então, você vivendo dentro do reino, irmãos, pode vir qualquer coisa, você tem resposta e você tem saída. Irmãos, nenhuma vez Jesus foi pego, irmãos, só quando ele se entregou, porque ele falou, não, agora tem que ir. Irmãos, Jesus ia pregar no meio do enguiço. Jesus entrava no meio das pessoas que estavam lá com doenças terminais. Nada afetava ele. Por quê? Reino. Ele entendia o reino, ele sabia, eu estou aqui, nada disso pode me afetar. Mas a palavra, irmãos, era que o foco principal dele era o reino de Deus. Eu vou lá na casa do meu pai, ele dizia, né? Eu vou fazer a vontade do meu pai. Hoje, irmãos, nós queremos fazer a nossa vontade. Primeiro a minha, depois a do irmão. E a de Deus, nem sei quando. Não é de admirar que Cristo tenha ensinado constantemente sobre isso. Agora, quando você entender de verdade, você perceberá que a palavra sobressai por toda a Bíblia. Quer ver? Lucas 8, verso 1. Se eu não me engano, Lucas 8, verso 1. Olha só, Jesus iniciou um tour pelas cidades e vilas da Galileia para fazer o quê? Para anunciar a vinda do reino de Deus. Olha, coisa linda. Agora eu tenho certeza que você vê que há poucas dúvidas que Jesus ensinou com uma perspectiva prospectiva. E ele queria que todos olhassem para o tempo de esperança. Mas, irmãos, conversar com qualquer pessoa hoje entende, o mundo não tem mais jeito, não tem mais volta. Mas é isso mesmo. Mas o que eu tenho que fazer? Trazer o reino. Ah, pastor, mas o que tem mais além disso? Além da condição estressante em que esse mundo se encontra, como Deus governa toda a criação, o reino existe agora em partes. Mas Cristo olhou além de hoje para um momento em que o mundo inteiro será submetido ao governo de Deus. Fala, esta terra será governada por Jesus. Não vai ter presidente, não vai ter nação, vai ter um único rei. Irmãos, e quando esse único reino se instalar, o povo do reino dos céus na terra, olha o que vai acontecer. Alguns podem ficar chocados ao descobrir que os ensinamentos de Cristo sobre o reino de Deus estavam realmente construindo sobre a mensagem que havia revelado séculos antes por meio de profetas bíblicos. Tudo que Jesus falava, os profetas tinham dito. Ele estava só confirmando. Olha só, Deus inspirou esses homens na antiguidade para escrever sobre esse reino, que esse reino, como digo, posso dizer aqui para vocês, literal, no qual o Messias administraria, a lei de Deus e o seu modo de vida. Então há um projeto criado por Deus, que em partes foi colocada na boca dos profetas e confirmada depois por Jesus.
Mas entenda uma coisa: para que o povo vivesse numa vida de paz, prosperidade e graça. Era isso que Jesus queria. Mas agora, aqui está o exemplo do profeta Daniel, no capítulo 7, no verso 13 e 14. Daniel, capítulo 7, 13 e 14, diz assim: eu estava observando as visões noturnas, e eis que alguém como o filho do homem vinha com as nuvens do céu. Ele veio ao ancião dos dias, e eles o trouxeram ante dele. Então a ele foi dado domínio e glória, e um reino que todos os povos, nações e línguas deveriam servi-lo. Seu domínio é um domínio eterno e que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Continuando, então nós vemos que isso não é algo apenas do coração das pessoas. Não se trata de ir para o céu na sua morte. Aqui é um reino literal, um império, um governo sob direção e autoridade de Jesus Cristo nesta terra. Os governos corruptos da humanidade serão todos destruídos, segundo Daniel capítulo 2, versículo 44. Todos os governos serão destruídos, não ficará nada em pé. Segundo a Bíblia, não haverá mais regras tortas, não haverá sistemas fraudulentos dos homens, e Jesus, segundo a palavra, retornará a esta terra e mudará a história do seu povo. Vamos a outro exemplo, está lá em Isaías 9, versículos 6 e 7. O profeta Isaías também foi inspirado a escrever muitas profecias sobre o reino de Deus. Mas você provavelmente está familiarizado com isso aqui. Mas olha só o que diz Isaías 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, para nós um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Do aumento de seu governo e paz não haverá fim, segundo a palavra, aleluia. No trono de Davi e sobre seu reino, para ordená-lo e estabelecê-lo como julgamento e justiça a partir daquele momento para sempre. Vamos entender aqui um pouquinho isso. Isaías descreveu um poderoso Salvador e governante que salvará e liderará todas as nações de Jerusalém no seu retorno. Irmãos, por que Israel é o centro de tudo isso? Depois que o reino de Deus for estabelecido na terra, Jesus trará um tempo de uma verdadeira paz mundial. Será também um tempo de grande despertar espiritual para a verdade de Deus para todas as nações. Quando Isaías diz lá no capítulo 11, no verso 9, ele diz assim, a terra estará cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Eita! Então, quando Jesus trará o reino? Após a ressurreição de Jesus, segundo a Bíblia, Jesus pegou seus discípulos e eles fizeram uma pergunta ardente para Jesus. Eu creio que seria a mesma se estivéssemos lá. Senhor, está em Atos 1, versículo 6. Senhor, neste momento, você restaurará o reino em Israel? Irmãos, vamos longe. Está tendo um acordo entre Israel e Palestina? Agora. Estão separando Israel? Uma linha? Epa, peraí. Mas eles nunca se deram? Irmão, a Bíblia fala que isso acontecerá. Nós temos um lugar chamado as Montanhas de Golã. Lá, quando você vai lá e você vê várias placas dizendo Minas, você não pode atravessar. Diz as Escrituras que aqueles montes será a divisão, e é uma divisão reta, para lá, para cá. O
que Deus está nos profetizando através de sua palavra? Que esse ano você saberá quem é joio e quem é trigo. Você vai saber quem serve a Deus e quem não serve. Irmãos, cada vez quem está aí pregando o evangelho, ou está se afundando, ou ele está subindo. Só tem essas duas maneiras. Então aqui, respondendo essa pergunta, os discípulos, eles sabiam que a grande parte da missão de Jesus envolvia restaurar um reino literal na terra. Levando a sua pergunta a ele, as pessoas ainda pressionaram um pouquinho mais, e ele prometeu ser o governante daquele reino divino. E os discípulos, mas pastor, tem coisa aí na Bíblia que diz que Jesus dizia que o meu reino não é deste mundo. Irmãos, claro, desse mundo que está aí. Que mundo é esse? Quem que está perdoando quem aí? É a lei do mais esperto. Uma das coisas que nós passamos lá na nascente lá de Israel, da nascente do rio do Jordão, uma enorme pedra, supostamente assim, quem lê a Bíblia sabe disso, supostamente disseram que ali Jesus se confrontou com Pedro, e ali Pedro disse sobre a pedra, quem seria e tal, aquela coisa. Aquela rocha enorme, ali havia se instalado um rei, que era um príncipe, um demônio chamado Pan. E esse Pan, dentro dessa catedral que ele fez para ele, sabe qual era o gosto dele? Para que ele vivesse sempre, ele era metade homem e metade animal. Segundo a Bíblia, ali naquele momento, e os históricos de Flávio Joséfo, diz que esse ser ali vivia de o quê? De crianças no fogo. Matavam crianças, era sacrifício de criança. Irmãos, talvez você diga assim, mas que cultura doida é essa? Mas era a cultura. Então a Bíblia fala que o reino estava para se concluir. Então Jesus olhou para aquela pedra. Por que a pedra? Porque ali o Pan se instalou e disse, olha, o meu reino não é isso aí. Irmãos, e o reino de Deus não é isso que está se instalado aí. Tem muitos lugares onde se Jesus descesse à terra, não iria nunca. Eu quero, concluindo, talvez uma pergunta semelhante venha à sua mente. Quando Cristo retornará e estabelecerá? Aqui tem uma profecia revelada para você nessa noite. Recebe, diz amém. Está no livro de Apocalipse 11, verso 15. Se você quer saber quando Jesus vai voltar, Apocalipse 11, verso 15. Olha o que diz. Lemos que este reino será estabelecido na sétima e última trombeta profetizada. Então o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve vozes altas no céu dizendo: o reino do mundo se tornou o reino do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. É a Bíblia que diz que o Senhor reinará e nós reinaremos junto com ele. Talvez você diga: pastor, não estou entendendo nada disso. Eu entendo de computador, eu entendo de máquina, mas eu não estou entendendo disso. Eu estou falando para você que o Cristo revelado nas Escrituras, aqui está profetizado que ele descerá e reinará com seu povo. Acredite. Este mundo, irmãos, precisa desesperadamente, irmãos, do governo de Deus. De fato, Cristo ensinou que ele retornará no momento mais crucial da história, em que os homens estão quase prestes a se aniquilar. Será que nós estamos vivendo isso já, irmãos? Em sua chocante profecia de Mateus 24, 4 e 5, a Bíblia diz que nos dias
que irá intervir em um momento em que este mundo estiver em crise. Um momento em que grande angústia, como nunca houve antes, desde o início do mundo e nunca ocorrera antes. No verso 21 e 22 do capítulo 24 de Mateus, quando as condições serão tão terríveis que se o tempo dos problemas não fosse, está salvo, mas se tu não honra a palavra, o restante de sua profecia aqui, e também nos relatos paralelos de Marcos 13, Lucas 21, são como ler as manchetes de hoje: terror, terremotos, assassinatos, perseguições, guerra, fome, desastre. Ontem na nossa cidade aqui de São João Batista, essa cidade miudinha, um confronto de policiais com uma pessoa ter um óbito. Aqui, entenda isso. Deus não quer que você tenha consciência da seriedade do tempo em que vivemos. Jesus disse que os eventos finais levariam o seu retorno. Tudo isso, irmãos, precisa acontecer para que ele venha. Lucas 21, versículo 35 diz: serão uma armadilha para todos os que habitam na face de toda a terra. Toda a terra, ele diz, toda a terra estará sobre esse problema. Diz a Bíblia, seguindo um pouquinho, Jesus deixa claro que esse será o período mais horrível, mortal da história da humanidade. Irmãos, para você ter ideia, estão falando de um vírus chamado coronavírus. E esse vírus está vindo aí, mas você sabia que esse vírus, quando você viaja para uma outra nação, você compra num supermercado um inseticida que mata coronavírus? Não, isso não é possível. Um inseticida em todo o mercado americano, você encontra lá um inseticida que mata várias bactérias que nós temos aqui no nosso país, que ninguém sabe. Um inseticida não paga nem $10. Você fala, mas como isso pode acontecer? E para nós hoje, irmãos, está sendo, não, porque quem desce do Japão, quem desce ali no aeroporto, já vai entrar numa quarentena. Lá eles já estão vivendo isso, irmãos. Outros falam, meu Deus, porque o Japão, com aquela educação toda, come. Você vai nas feiras livres do Japão, e você chega lá e encontra o quê? Cobra, rato, morcego, cachorro, você vê tudo isso. Aí você fala assim, aí muitas pessoas já pensam, mas será que não é isso aí que está trazendo as enfermidades? Após essas dolorosas lições, a humanidade será finalmente humilhada e voluntariamente submetida ao reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai chegar uma hora, irmãos, que vamos precisar desesperadamente de boas notícias. E aí, a melhor notícia é a mensagem do Evangelho do Reino de Deus. Vai ser essa a melhor notícia, que Jesus governará o mundo, que Deus tomará conta do seu povo. A humanidade finalmente verá um momento de paz, um momento de felicidade, um momento de propósito claro. E a Bíblia diz que Jesus finalmente colocará fim à guerra e outras violências, fome, doença e todas as formas de sofrimento. Ouça com atenção, e aqui eu vou terminando. Seu Salvador está voltando. Ele retornará do céu para salvar e dominar o mundo. Não são apenas boas notícias, irmãos, isso é profecia. São ótimas notícias e a única esperança, irmãos, para um mundo que está correndo direto para a destruição é a volta de Jesus. Deixa eu te perguntar, você está doente, cansado deste mundo, da forma como ele está caminhando? Se você disser sim, eu também estou da mesma maneira. Mas Deus também. E Ele quer que você faça o quê? Seja filho. Participe deste reino.
Entre nesse reino, faça parte da família de Deus. 2 Coríntios 6, versículo 18 diz: eu serei para você um pai, e vocês serão meus filhos. Agora, quão maravilhoso será esse tempo, irmãos, de nós chegarmos e dizer: papai, você não vai chegar para Deus e falar: papai, eu estou doente, estou com febre. Não vai ter isso. Entenda, se você quiser entrar nesse reino, você deve deixar Deus transformar a sua existência física e mortal em uma existência espiritual e imortal. Eu quero chegar ao final aqui. Teria mais para falar, mas eu sinto que, não se esqueça, Jesus disse assim: arrependa-se, o reino de Deus está próximo. Agora é hora de mudar. Irmãos, eu entendo com uma certa tristeza que para muitas pessoas, quando conseguirem enxergar o nosso Jesus vindo em glória, não saberá o que fazer. Joelha, dá glória, levanta a mão, aponta. Talvez você vai ver o que talvez muitos vão fazer. O que se dá uma desgraça hoje? E o que temos na mão que logo registra tudo? Celular. Vai acontecer, em vez de adoração, vai se ter a gravação. E na hora da gravação, você pode registrar Jesus voltar. Por isso que no momento que eu disse no início, abra o seu coração e deixe Jesus entrar. Escolha o governo dele em sua vida. Enquanto espera esse governo vindouro, que em parte já está conosco, só temos uma saída, amados. Ou fizemos o bem, ou pecamos. Quero convidar você para ficar de pé e me ajudar nessa oração. Eu quero que você me ajude nesta oração. Eu sei que para muita gente, falar sobre o reino é contundente, é estranho, não é muito, porque você talvez não tenha tanto controle. Mas eu quero orar com você agora. Pai amado, ó Jesus, Filho do Deus vivo, nós estamos diante, Senhor, de uma palavra santa, pura, de que precisamos, Senhor, trazer o reino. Senhor, nós estamos diante de uma palavra, que esta palavra nos diz que precisamos trazer o reino, viver o reino. E segundo a tua palavra, se buscarmos o teu reino em primeiro lugar e a tua justiça, as outras coisas nos serão acrescentadas. E automaticamente, segundo a tua palavra, me submetendo à sua palavra, eu poderei todas as coisas em teu nome, Jesus. Então, Pai, venha estar conosco, venha estar conosco, venha estar conosco. Senhor, venha o teu reino sobre nós, venha o teu reino sobre a nossa casa, venha o teu reino, Senhor, aonde trabalhamos, venha o teu reino, Senhor, por onde andamos, venha o teu reino, venha, Senhor, o teu reino, e que possamos pisar, Senhor, com firmeza, e que possamos entender, ó Deus, que o Senhor tem algo muito maior para nós. Oh, Rabalache canta labás. Abre teu coração para o Senhor agora. Oh, aleluia.
descer. Deixa Cristo governar a sua vida. Você já não vive mais para esse mundo. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer sobre a sua vida agora. Ei, aleluia. Oh, Espírito Santo da verdade. Deixa o céu descer. Seja cheio do Espírito Santo nesse momento. Seja cheio da graça de Deus. Poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Oh, aleluia. Reina em nossas vidas, Jesus. Reina. Espírito Santo, nos dê, Senhor, o que precisamos. Espírito Santo, nos dê o que precisamos. Espírito Santo, sabemos que é o Senhor que cuida de nossa herança, ter aquilo que nós precisamos. Mas, ó Deus, Jesus, reina sobre esta terra. Reina. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Oh, aleluia. Eu quero te agradecer, ó Deus. Eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te agradecer, Jesus. Eu quero te agradecer, Senhor. Agradeça a Deus. Seja grato nessa noite. Porque existe algo muito grande para nós. Existe algo muito grande para nossa família, para nossa geração. Nós somos responsáveis pela nossa geração. Nós podemos ser a porta de abertura para que toda a nossa geração entre dentro desse reino. Cante comigo. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. profetiza mais uma vez isso. Profetiza. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Recebe o reino de Deus com a salva de palmas. Aleluia. Se essa chamada te impactou, ajude-nos a abençoar e levar ela a mais pessoas. Imagine sua semente indo a lugares que você nunca foi. Você pode ajudar essa obra. Hoje te convido a fazer uma oferta voluntária, segundo Deus propor em seu coração.
No Banco do Brasil, agência 2629, dígito 8, conta corrente 27805, em nome do pastor Gidalte Paulino da Silva Filho. Catedral Deus é Fiel. Preparando o caminho do Senhor até que Ele venha.